Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Giovanni, eu estou aqui para mais uma videoaula. Nesse caso, hoje, conforme feito anteriormente, nós vamos fazer a correção de atividades para atender inicialmente, meus alunos do ensino médio, precisamente os alunos do terceiro ano. É uma atividade da semana passada que eu apliquei, referente à quarta semana, de atividades não presenciais, relacionado ao conteúdo de eletrostática, trabalhando os conceitos de força elétrica, ou lei de Coulomb, e campo elétrico, ok? Então eu apliquei cinco questões, algumas questões de ordem conceitual, teórica, e eu vou estar discutindo com vocês aqui, esclarecendo e tirando dúvida, beleza? Então vamos lá. A primeira questão é essa. Uma questão envolvendo a ideia de lei de Coulomb ou força elétrica, que diz assim, ó: duas partículas eletricamente carregadas com carga Q1 igual a 8 microcoulomb e Q2 igual a menos 5 microcoulomb são colocadas no vácuo a uma distância de 50 centímetros, onde a constante eletrostática, o K, vale 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aí vamos ao comando da pergunta. A força de interação entre essas cargas é... Aí tem as opções de A até E. Então, a primeira coisa, olhando aqui as alternativas, além de definir o valor da força medida em Newton, eu tenho que também afirmar se essa força é de atração ou repulsão. Pelo princípio da eletrostática, diz o seguinte: carga de sinais iguais se repelem e carga de sinais diferentes se atraem. Então eu venho aqui e olho a carga. Eu tenho uma carga positiva Q1 de 8 microcoulomb e eu tenho a carga negativa Q2 de menos 5 microcoulomb. Como eu tenho carga de sinais diferentes, pelo princípio da eletrostática, há uma atração e não uma repulsão. Então eu já cancelo aqui a letra A, repulsão, já cancelo a letra C, dizendo que é impossível de ser determinada. É possível sim. Repulsão, então vai ficar entre a letra E e a letra B. Aí a segunda parte é eu determinar, eu calcular o valor dessa carga. E para isso eu vou usar a lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? Que a força é igual à constante eletrostática vezes o produto das cargas Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. A lei de Coulomb diz que a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa? Quando você aumenta a multiplicação das cargas, automaticamente aumenta a força, porque a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. E toda vez que você diminui, por exemplo, se você diminuir a distância entre as cargas, consequentemente vai aumentar o valor da força. Isso ao quadrado dessa distância, tá bom? Depois, em outro momento, nós vamos discutir teoricamente mais a lei de Coulomb. Mas vamos lá. Pelos dados da questão, nós temos Q1, carga 1, 8 microcoulomb. Então, o que é? Ó? Q1 aqui, ó, tirando os dados. Q1, 8 microcoulomb. O que é 8 micro? Essa letrinha grega mi aqui, parecido com o Uzinho. O que ela significa? Que cada microcoulomb é 10 na menos 6 coulomb. Ou seja, é um submúltiplos, né? O submúltiplo de carga elétrica coulomb. Então, 8 microcoulomb corresponde a 8 vezes 10 na menos 6 coulomb. Q2, 5 microcoulomb, corresponde a 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. A distância dada aí no enunciado da questão é 50 centímetros. Se eu divido isso por 100, para colocar em metro, vai dar 0,5 metros. E se eu coloco 0,5 metro em notação científica, tem um número após a vírgula, 5 vezes 10 na menos 1 metro. E a constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Beleza? Joga isso, aplica isso na lei de Coulomb. Força é igual a constante vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pelo quadrado da distância, ou d ao quadrado. Então, força vai ser a constante
né? Tá aqui, 9 vezes 10 na 9, vezes carga 1, 8 vezes 10 na menos 6, vezes carga 2, 5 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância, que é os 50 centímetros, que eu coloquei em notação científica, 5 vezes 10 na menos 1, isso elevado ao quadrado. Como que a gente faz aqui? Então, eu multipliquei, ó, 9 vezes 8 vezes 5, deu 360. Aí eu peguei, ó, aqui eu tenho as bases 10 na 9, 10 na menos 6 e 10 na menos 6. Toda vez que a gente está multiplicando potência de 10, a gente repete a base. Qual é a base? 10. E soma os expoentes. Então vai ficar assim, ó, 9 mais menos 6 mais menos 6. Ou seja, 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Tá aqui, menos 3. Aí vamos lá. Agora vamos trabalhar com a distância ao quadrado. Então, primeiro eu vou elevar o número ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Repete a base 10 e multiplica o expoente de dentro pelo de fora. Menos 1 vezes 2, menos 2. Então, aqui você divide, então, agora 360 dividido por 25 dá 14,4. Você repete a base 10 e numa divisão de potência de 10, você diminui os expoentes. Então vai ficar assim, ó, menos 3 menos, né, pela regra que você tem que diminuir, menos 2. Então, ó, vai ficar menos 3 menos menos 2. Menos 2 se torna positivo. Então, esse número aqui que é menos 2, pela regra, na hora de diminuir, subtrair, você acaba se tornando isso aqui positivo. Então, vai ficar menos 3 menos menos 2 vai dar menos 3 mais 2, que dá menos 1. E aqui, se você volta uma casa, você cancela esse 10 na menos 1. Então, força aqui vai dar 1,44 newton, certo? Então, a resposta certa da questão 1 é de atração é igual a 1,44 newton. Certinho? Bom, vamos então agora à segunda questão. Está dizendo assim, ó. Coulomb buscava uma expressão matemática para a intensidade da força elétrica, em função da distância entre as esferinhas eletrizadas. Sabiamente, usando uma balança de torção e duas esferinhas com cargas elétricas idênticas, mediu a intensidade da força para diversas distâncias. Pôde então concluir que a intensidade da força elétrica é... Bom, gente, aqui eu vou elaborar um vídeo, uma videoaula, né? Não assim pelo computador, mas no quadro mesmo, explicando. Eu vou explicar para vocês depois o conteúdo de força elétrica, mais que vocês viram essa atividade em uma videoaula aí proposto pelo programa escolar, mas eu vou elaborar uma videoaula sobre lei de Coulomb, força elétrica e campo elétrico também. E vou colocar lá no canal. Mas vamos analisar. Observe pelo desenho. Figura 1, você tem uma distância, duas esferinhas eletrizadas e tem uma distância D entre elas, né? E para uma distância D você tem uma força F. Vamos ver o comportamento da segunda figura. O que aconteceu com a distância? Ela dobrou. Então, dobrou a distância. O que aconteceu com a força? Ela reduziu 4 vezes. Então, né? Vamos lá. Aí, o que aconteceu com a terceira figura? Triplicou a distância. A distância antes era D, passou a ser a 3D. O que aconteceu com a força? Ela reduziu 9 vezes. Pela situação do desenho aqui, né? Pelo formato do desenho, a gente pode entender que a força aqui ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa? Que quando você aumenta a distância, o que acontece com a força? Ela reduz, mas só que ela não reduz proporcionalmente, ela reduz o quadrado da distância. Então, a distância aumentou 2 vezes, a força reduziu 4 vezes, porque 2 ao quadrado, 4, né? A distância triplicou, o que aconteceu com a força? Ela reduziu 9 vezes, porque 3 ao quadrado, 9. Além de ser inversamente proporcional, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vocês entenderam aqui pela lógica?
Se a força aqui, ó, quadruplicasse, a distância ia reduzir 16 vezes, ia ser F sobre 16, e assim por diante, certo? Então, o que que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb diz, né, a lei da força elétrica diz que a força ela é diretamente proporcional ao produto, à multiplicação das cargas. Quando você pega duas cargas e multiplica, e pega outra duas cargas e multiplica, se o valor aumenta, a força também aumenta. Isso é força relacionada a cargas. Aí quando você fala em força e distância, você percebe pela figura que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando você duplica a distância, a força reduz 4 vezes. Quando você triplica a distância, a força reduz 9 vezes. Então a opção correta é essa, letra B. A força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Certinho? Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se vocês estão entendendo o desenho lá. Deixa eu pegar aqui um momentinho. Eu estou falando, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Ah, tá. Tá conseguindo acompanhar, porque aqui não está atrapalhando. A minha figurinha aqui não está atrapalhando muito, não. Né? Dá para ver aqui. Voltando, então. Uma questão relativamente fácil essa, mas é interessante para a gente trabalhar de novo a ideia de conceito. O professor de física aproximou uma tira de papel da tela de um televisor comum ligado e notou que a tira era atraída e grudava no vídeo. Uma explicação sucinta para o fenômeno observado pode ser: bom, de cara a gente tem que entender algumas coisas. Então, se a tira, uma tira de papel, ela é um corpo eletricamente neutro. Então, ela não é atraída pelo fato dela ter uma carga, ela é atraída por outro corpo que está carregado. Então, a tela da televisão circula elétrons, cargas elétricas, e essas cargas elétricas, toda carga elétrica, à sua volta, ela cria um campo elétrico, uma região de influência, né? Ela influencia a região. Então, quando você liga a televisão que começa a circular elétrons, esses elétrons ele formam um campo elétrico naquela região e ele acaba atraindo corpos. Que corpos que ele pode atrair? Um corpo eletricamente neutro, que no caso a tirinha de papel, né? O papel, o que acontece? Ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Se na tela da TV você tem, por exemplo, um excesso de elétrons, então você vai ter um excesso de cargas negativas, você vai ter uma quantidade de carga diferente de zero ali negativa, né? Então, aquelas cargas vão formar um campo elétrico e esse campo elétrico vai atrair objetos neutros ou eletrizados de cargas opostas, né? Então, o papel era atraído, porque o papel era eletricamente neutro, era atraído pela carga de sinal contrário, porque ali na tela da TV tinha um campo elétrico, uma região de influência. Então, a resposta certa é a letra A. Uma explicação sucinta para o fenômeno observado pode ser: as cargas elétricas na superfície do monitor, no caso do vídeo, produzem um campo elétrico e este é responsável pela indução ocorrida na tira do papel. O que é indução? Indução é quando um corpo carregado, ele consegue separar as cargas elétricas do corpo neutro. Então você tem um corpo neutro. Imagina você ter um pedaço de papel. Esse pedaço de papel, vamos supor, aqui um exemplo, ele tem lá 10 elétrons e 10 prótons, que estão misturados aqui. Quando esse papel, aproxima esse papel da tela da TV, onde tem uma carga elétrica aqui, e essa carga elétrica gera um campo elétrico, o que acontece? Essa carga elétrica, esse indutor aqui, né, essa carga elétrica, ela separa. Por exemplo, se essa carga elétrica que ela for positiva, ela vai atrair os elétrons e vai repelir os prótons desse corpo que está eletricamente neutro aqui, que tem o mesmo número de prótons e elétrons. E a partir da carga do neutro oposto, esse corpo neutro vai ser atraído. Então, isso a gente chama de indução, correto? Muito bem. Vamos à questão 4.
A figura abaixo representa uma carga Q em um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova. Então, lá na figura, gente, na figurinha, deixa eu voltar aqui. Na figurinha não tinha essa setinha azul e laranja que eu coloquei aqui. Isso eu coloquei para ilustrar para vocês. Era apenas uma figura igual essa. Você tinha uma bolinha com a carga Q, uma carga fonte, que a gente fala, uma carga de campo, né? E aqui eu tinha um pontinho com ponto P. Beleza? Então essa é a figura. Analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o sentido do vetor campo elétrico em P e das forças que atuam sobre ela. Então, eu vou analisar essa figura e essa figura. O que eu fiz para entender aqui? Então, vamos lá. Primeiro, entender que quem gera o campo elétrico é a carga elétrica. Então, eu tenho uma carga elétrica, a gente chama de carga fonte. Próxima a essa região onde tem essa carga, ela vai gerar uma região de influência, né? Ela vai influenciar a região, ela vai influenciar o espaço, né? Então ela vai, assim como a Terra, né? A Terra ela tem um campo gravitacional, né? Por quê? Devido à sua massa, ela tem uma massa muito grande, então ela forma um campo gravitacional. O que é um campo gravitacional? É uma região de influência onde ela puxa tudo para o seu centro. Né? Por isso a nossa existência aqui na Terra se dá devido a esse campo gravitacional, senão a gente poderia estar perdido aí no espaço, ser atraído por outro planeta, por exemplo. Não acontece porque o planeta Terra, devido à sua grande quantidade de massa, ela acaba nos atraindo para o seu centro e a gente consegue ficar na superfície terrestre, certo? A mesma coisa a ideia da carga elétrica. A carga elétrica, ela influencia uma certa região, que a gente chama isso de campo elétrico. Quais são as regras para isso? Se eu tenho uma carga elétrica positiva, essa carga elétrica ela vai gerar um campo elétrico de afastamento. Observe essa seta laranja. Então, o que gera o campo elétrico? O que gera o campo elétrico é a carga fonte. Essa é o Qzão aqui. Então, se esse Qzão for positivo, eu vou ter um campo elétrico de afastamento, afastando do ponto em questão. Então, eu vou analisar nesse ponto P aqui. Qual é a intensidade do meu campo elétrico nesse ponto P? Bom, o sentido desse campo elétrico vai ser de afastamento. A setinha laranja é o campo elétrico, é o campo elétrico. Então, esse campo elétrico vai ser de afastamento tanto na primeira figura quanto na segunda figura. Por quê? Porque quem gera esse campo elétrico aqui nesse ponto é essa carga fonte aqui. Beleza? Se no local desse ponto P eu colocar uma carguinha, um Qzinho, que eu chamo de carguinha de prova, eu vou verificar a intensidade e as características do campo elétrico nesse ponto aqui. Então eu coloquei uma carguinha de prova Qzinho. Um Q. Primeiro eu coloquei uma carga elétrica positiva. Então vamos lá. O campo elétrico, essa linha laranja, representa o campo elétrico. Então o campo elétrico não se dá pela carga de prova Qzinho, se dá pela carga de campo aqui. O Q? Qzão. Então esse Qzão vai dar um campo, como é positivo, vai gerar um campo elétrico de afastamento, certo? Tanto essa quanto essa, observe que a setinha laranja é de afastamento. Por quê? Quem gerou é a carga fonte. Ok? Essa carga fonte gerou um campo elétrico e esse campo elétrico é de afastamento. Se eu coloco uma carguinha de prova aqui, positiva, por exemplo, Qzinho, bom, se você olhar essa carga aqui, a carga fonte é positiva, eu coloquei uma carga de prova positiva, duas cargas de sinais iguais, também a força elétrica é de a força elétrica entre as duas é de repulsão, ou seja, ela vai se afastar também. Então, se nesse ponto P eu coloco uma carga de prova ativa, tanto o campo elétrico quanto a força vai ser de afastamento, porque o campo elétrico, quem gera o campo elétrico é a carga fonte, e pelo princípio da eletrostática eu tenho duas cargas, Qzão e Qzinho, de mesmo sinal, então também vai repelir, representado pela setinha azul. Se nesse ponto P eu coloco uma carguinha de prova negativa, então o campo elétrico continua de afastamento, porque o campo elétrico não depende
da carguinha de prova, e sim da carga fonte. A carga fonte é positiva, então o campo elétrico aqui é de afastamento. Setinha laranja. Só que, em relação à força, eu tenho uma carga positiva, que é a carga fonte, e uma carga de prova negativa. Então, positiva e negativa é de aproximação, ou seja, atrai. Essas duas cargas se atraem. Então, você vai ter o campo elétrico de afastamento e a força elétrica de aproximação. Ok, voltando para essa figura aqui. Bom, agora, nesse segundo caso, eu tenho a carga fonte que é negativa, tanto essa quanto essa. Então, se eu analisar, quando a carga fonte é negativa, vai gerar um campo elétrico de aproximação. Observe que as duas setas laranja é de aproximação da carga fonte. Por quê? Porque a carga fonte é negativa, ao contrário daqui que era positiva e que era de afastamento. Aqui, como a carga fonte ou a carga geradora do campo elétrico é negativa, então vai gerar um campo elétrico do ponto P se aproximando da carga, nos dois casos. Aí, quando eu coloco aqui uma carga de prova positiva, o que acontece? Se você analisar, você tem uma carga fonte negativa e uma carga de prova positiva, negativo e positivo se atrai, no caso, vai ser também de aproximação. Beleza? Quando você coloca uma carga de prova no segundo desenho aqui negativa, você vai ter dois valores negativos, mesmo sinal, então a força de repulsão, certo? Uma vez analisadas essas figuras, né? Depois eu vou explicar isso em outra aula, eu vou dar uma aula disso aqui. Isso é importante a gente entender essa ideia de sentido e direção de campo elétrico e de força elétrica. A gente vai analisar a figura. Então imagina que esse ponto P está aqui. Aí tem as perguntas, ó. Se a carga for maior que zero e se a carguinha de prova for menor que zero. Se a carga fonte for maior que zero, igual essa aqui, eu vou ter um campo elétrico de afastamento. Tá vendo aqui, ó, o campo elétrico de afastamento do ponto P? Então tá provando que essa carga ela é maior que zero, ela é positiva. E se essa carguinha de prova for menor que zero, negativa, o que acontece? O campo elétrico e a força elétrica terão um sentido contrário, igual essa figura aqui, ó. Você tinha uma carga positiva, uma carga fonte positiva, gerou um campo elétrico de afastamento, só que você tinha uma carguinha de prova negativa, gerou um campo elétrico de aproximação. Aí você vai ter o campo elétrico numa direção, num sentido, e a força elétrica no outro sentido, conforme a figura está aqui. Tá vendo? O campo elétrico é de aproximação, o campo elétrico é de afastamento e a força elétrica é de aproximação. Por quê? Porque a carga fonte ela é positiva, maior que zero, e a carga de prova é negativa, menor que zero. Então, essa primeira afirmativa é verdadeira. Vamos à segunda. Eu tenho aqui no ponto P tanto o campo elétrico quanto a força de afastamento. Está dizendo que, para isso, a carga fonte ela é maior que zero e a carga de prova é maior que zero. Então, tá certo. É igual essa figura aqui, ó, tá vendo? A primeira figura aqui, ó. Você tem uma carga fonte positiva. Essa carga fonte vai gerar um campo elétrico, que é o de laranja, de afastamento. Aí nesse ponto P, eu coloquei uma carguinha de prova também positiva. Também vai gerar uma força de afastamento. Igual aqui, tanto o campo elétrico quanto a força é de afastamento, porque a carga de prova, a carga fonte e a carga de prova é positiva, maior que zero, maior que zero. Então a afirmativa 2 também é verdadeira. Vamos à terceira. Você tem, na terceira, um campo elétrico de aproximação e uma força elétrica de afastamento. Para ter um campo elétrico de aproximação, essa carga ela tem que ser o quê? Menor que zero, ou seja, ela é negativa, igual aqui. E a carga de prova também menor que zero. Então, você tem a carga fonte menor que zero e a carga de prova menor que zero. Então, é igual essa figura aqui, ó. Ó, você tem a carga fonte menor que zero. Então, se é menor que zero, ela vai ser de aproximação. E a carga de prova colocada aqui também é menor que zero, é negativa. Então, vai ser de afastamento, ok? Porque, ó, negativo e negativo
carga fonte e carga de prova negativo, dá uma repulsão na força, certo? Então, essa afirmativa 3 também é verdadeira. A última alternativa, nós temos aqui um ponto P, aí nós temos dois vetores de aproximação, tanto do campo elétrico quanto da força. Para isso acontecer, primeiro, a carga fonte tem que ser menor que zero, negativa, para ter uma do ponto P aproximando o vetor campo elétrico em direção à carga, e a carga de prova maior que zero. Vamos analisar? É igual essa figura aqui, ó. Você tem uma carga de prova, uma carga fonte negativa, com isso você vai ter um campo elétrico de aproximação, e aqui nesse ponto aqui você coloca uma carga maior que zero, uma carga de prova maior que zero, no caso positiva. Aí você tem uma carga geradora negativa e uma carga de prova positiva, negativa e positiva se atraem. Então todas as quatro alternativas, todas as quatro figuras estão corretas. Então eu posso dizer que todas as afirmativas são corretas, beleza? É um pouquinho complicado, chatinho de entender isso, mas aí você tem que aprender essa situação de campo elétrico, porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, toda grandeza vetorial ela tem que ser caracterizada por um valor numérico com uma unidade, que no caso a gente chama de módulo, uma direção e um sentido. Eu vou preparar uma aula detalhadamente sobre campo elétrico e outras sobre lei de Coulomb. Aqui tá um pouquinho mais assim confuso de repente, porque nós estamos resolvendo uma questão, né? Quem viu o vídeo já teve uma noção, né? E aí a gente aprofunda mais na videoaula. A última questão, para a gente finalizar, aqui, essa videoaula, está escrito assim, ó. O gráfico abaixo representa a intensidade do campo elétrico de uma carga pontiforme fixa no vácuo. Aí aqui eu dei o valor da constante eletrostática. K0 é igual a 9 vezes 10 na 9, Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Em função da distância à carga. A intensidade da carga, medida em microcoulomb, o que é microcoulomb? 10 na menos 6 coulomb, que causa o campo elétrico Aí tem as opções. Aqui foi dado um gráfico, tá bom? Um gráfico do campo elétrico em função da distância. Aí nós temos dois pontos importantes aqui, ó. Se eu pegar esse ponto de coordenadas aqui, você vai ter um campo elétrico de 18 vezes 10 na menos 3 Newton por Coulomb para uma distância de 2 metros. Beleza? Se eu pego esse ponto aqui, eu vou ter, por exemplo, nesse ponto aqui, nessa coordenada aqui, eu vou ter um campo elétrico de 2 vezes 10 na menos 3 Newton por Coulomb para uma distância de 6 metros. Observe que interessante. O que aconteceu com a distância? A distância ela foi triplicada. O que aconteceu com o campo elétrico? Foi reduzido 9 vezes. Aquela mesma ideia lá da lei de Coulomb. Mas vamos então à questão. Vamos resolver a questão. Eu repeti o gráfico aqui de novo, nesse segundo. E aí eu vou pegar esse ponto aqui. Ó, vou pegar essa coordenada aqui. Ó. Vou pegar 18 vezes 10 na menos 3 para o campo elétrico. E uma distância de 2 metros para a distância, né? Então, dados o gráfico, campo elétrico vezes distância, podemos tirar as seguintes informações. O campo elétrico, nesse ponto aqui, 18 vezes 10 na menos 3 Newton por Coulomb, e a distância dado em metros já, não precisa nem transformar 2 metros. Qual é a fórmula que eu aplico? Eu vou aplicar a fórmula do campo elétrico de uma carga pontiforme. E, campo elétrico, é igual a constante eletrostática vezes a carga que gerou o campo elétrico dividido pela distância ao quadrado. Então, substituindo aqui, ó, campo elétrico, 18 vezes 10 na menos 3, é igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9, seguindo a fórmula, tá, gente? Vezes a carga fonte, que eu estou procurando, dividido pela distância ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu peguei essa distância ao quadrado, levei ao quadrado, que deu 4, e passei multiplicando com o campo elétrico. Então, ficou 18 vezes 10 a menos 3 vezes 4. De onde que é esse 4? Da distância elevada ao quadrado, passando multiplicando. E peguei um número que está multiplicando com a variável, que no caso que eu estou procurando, que é a constante, e passei dividindo. Então, ficou 18 vezes 10 na 3 vezes 4, dividido por 9 vezes 10 na 9.
Quando eu multipliquei 18 vezes 4, deu 18, 18, 36, 72. 72 vezes 10 na 3. Aí eu peguei 72 vezes 10 na 3 dividido por 9 vezes 10 na 9. 72 dividido por 9 deu 8. Aí eu peguei o expoente, repeti a base 10, peguei o expoente 3 e diminui com 9. 3 menos 9 deu menos 6. 10 na menos 6 é a unidade microcoulomb, então a resposta é 8 microcoulomb. É isso aí, galera. Tá bom? Nós vamos depois retomar esse conteúdo na videoaula e para os meus alunos a gente vai revisar ele quando a gente retornar de novo nas aulas presenciais, beleza? Espero que tenha contribuído. Eu vou pedir também para vocês se inscrever no canal lá, terceiro ano, porque a gente vai usar essa ferramenta, que no caso é esse canal do YouTube, para a gente divulgar mais o trabalho da física, divulgar o nosso trabalho e pode auxiliar vocês também, né, para estudar. A gente vai utilizar isso de repente até em aula também, algumas como questão de revisão, alguma coisa, alguma atividade ou outra, tá bom? E a gente vai usar esse canal como uma ferramenta. Espero que vocês tenham gostado da aula e espero também que tenha contribuído, tá bom? Eu vou também preparar a videoaula, conforme eu falei com vocês. Eu acho que vai esclarecer mais quando eu preparar a videoaula. Um abraço e até a próxima.